Salve concurseiro, salve concurseira, professor Ronaldo Paiva aqui, na nossa rodada de questões. Hoje, especificamente, estamos trabalhando na Lei 8.429 de 92, com suas alterações, a famosa LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa. Essa é a nossa primeira rodada de questões da Lei de Improbidade sobre a banca Sebrae, especificamente. No curso, nós já temos rodadas de questões da banca FGV. Então, agora a gente está trabalhando uma banca específica. O conteúdo é o mesmo, é importante que você sempre lembre disso, tá? Quando assim, bom, o conteúdo é o mesmo, a lei de improbidade administrativa. Só que a forma de cobrança, baseado na banca, tem as suas variações bibliográficas da própria banca, sabe? Terminologias mais pontuais. Então é bom você sempre afunilar o seu estudo baseado na banca que vai promover o seu concurso. Se você ainda não tem um concurso em vista, tá? Sabe assim, não tem nenhum concurso aberto que eu estou querendo fazer, Ronaldo, e eu não sei qual vai ser a banca do concurso que eu vou fazer. Então você estuda o conteúdo por várias bancas sem problema nenhum, porque o conteúdo é igual. O que muda às vezes é algumas coisinhas bibliográficas em relação à forma de cobrança de uma banca para outra. Mas as duas grandes bancas que a gente tem, FGV e Sebrasp, são muito importantes para a gente, tá bom? Então, na tela, vamos compartilhar aqui o que eu vejo com você para que a gente consiga produzir esse conteúdo, tá bom? Então vamos com calma. Primeira questão na tela para a gente resolver, questão de 2025, hein? Questãozinha de 2025, para a gente ficar esperto, questão atualizada. Em relação à improbidade administrativa e o abuso de autoridade, tá bom? Que é a Lei 13.869 de 2019, julgo o item a seguir de acordo com as disposições da Lei 8.429 e a Lei 13.869. Todo aquele que exerce, por qualquer forma de vínculo, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, função em órgão da administração pública, pode ser sujeito ativo, tanto de ato de improbidade administrativa quanto ao de crime de abuso de autoridade. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre, claro, a parte de abuso de autoridade. Então vamos separar aqui. Eu vou explicar a questão toda, mas vamos separar aqui. No que tange a lei de improbidade administrativa, é importante que a gente saiba o seguinte: ela considera o sujeito ativo aquele que comete a improbidade. Na verdade, é um processo civil, tá, de improbidade administrativa. E os elementos do processo sempre são o seguinte: eu preciso de um sujeito passivo, ou seja, quem sofre a agressão. Eu preciso de um sujeito ativo, quem comete a agressão. Preciso de um elemento subjetivo de vontade, que no nosso caso sempre será o dolo específico. E eu preciso de uma conduta tipificada em lei como uma conduta nociva, tá bom? Aí aqui a gente tem três, da mais grave para mais leve, tá? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentar contra os princípios da administração pública. Perfeito? Agora, o sujeito ativo são três. Eu tenho três sujeitos ativos. Um deles é o agente público, tá bom? E quem é o agente público? O agente público é qualquer pessoa física que estabeleça qualquer tipo de vínculo com a administração pública de forma permanente ou transitória, de forma remunerada ou não remunerada. Então, um mesário eleitoral, ele é um agente público? É. Um agente político que foi eleito é um agente público? É. Então, considera-se o agente público qualquer pessoa física, tá? Que estabeleça um vínculo permanente ou transitório, remunerado ou não remunerado. Então, sim, ele é capaz de ser um sujeito ativo, tá bom? Um sujeito ativo, aquele que comete, tá bom? Aquele que comete o ato de improbidade. Agora, por uma questão de resolver o item, né, porque ele fala sobre o abuso de autoridade, que é essa segunda parte aqui, tu acredita que a lei de abuso de autoridade fala a mesma coisa? Então o item está certo, tá bom? O item está certo. Gente, essa definição de quem é o agente público, ela se encontra na lei de improbidade administrativa, na lei de abuso de autoridade, na lei de licitações e contratos. Ela traz sempre para a gente uma definição sobre quem é o agente público, tá? É qualquer pessoa que exerça uma função em nome da administração pública. Tranquilo? Não precisa ser um servidor público para ser um agente público. Pode ser, por exemplo, o que a gente chama de agente necessário, agente putativo. Existe uma classificação de acordo com uma visão de Eli Lopes de Meireles em relação a isso. Mas vamos aproveitar a questão e vamos aprender algumas coisinhas, tá bom? O agente político, ele comete improbidade administrativa, tá bom? Quem é o agente político que comete improbidade administrativa, gente?
senador, um deputado, um vereador, tá bom? Um deputado distrital, um deputado estadual. Esse cara comete improbidade administrativa. Só que a gente tem que tomar cuidado. Doutrinariamente, tá? E jurisprudencialmente, o presidente da República e os ministros do STF, que são agentes políticos, ele possui uma lei de responsabilização mais específica. E pelo princípio da especialidade, no caso desses agentes, vai se aplicar a lei mais específica para eles. Não é que eles não cometam improbidade, é porque a lei 8.429 não vai alcançá-los, beleza? Então vamos colocar essa informação. O item está certo, a gente já julgou, mas uma informação que eu julgo importante, beleza? Qualquer agente público, inclusive o agente político, tranquilo, menos o presidente da República e os ministros do STF, porque o julgamento deles é um julgamento político feito pelo Senado Federal. Esses são julgados pelo Senado. Então a lei de improbidade não alcança eles, tá bom? Só uma curiosidadezinha. Mas o item tá certo, tá bem simples, traz um conceito formal de quem é o agente público. E fique atento. Se no seu edital também está direito administrativo e lá no tópico direito administrativo está assim, agentes públicos, automaticamente você tem que ter uma noção da classificação dos agentes públicos na visão de Eli Lopes de Meireles, que é a mais cobrada de todas, tá? O agente político, o agente administrativo e o particular em colaboração. Tranquilo? Não é o caso aqui. Show de bola? Vamos para a nossa questão de número 2. A responsabilidade do agente público é objetiva na prática de ato de improbidade. Qual é a diferença dos termos objetivo e subjetivo para o direito? O direito é babaca, não é? De vez em quando ele coloca termos difíceis para coisas que são fáceis. Mas eu até entendo, porque é uma técnica, tá? Ou seja, uma tecnicidade. Se a gente parar para pensar, existem situações que serão objetivadas e situações que serão subjetivadas. Subjetivo. Dentro de um processo, quando eu não preciso de um elemento de vontade, então essa relação jurídica será uma relação objetiva. Eu não preciso de um elemento de vontade. É o que acontece lá na responsabilidade civil do Estado, né? A pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado, da prestadora de serviço público, assume o risco pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. Tá vendo? Não precisa provar dolo, não precisa provar culpa, não precisa provar elemento subjetivo de vontade. Agora, quando eu tenho que provar um elemento de vontade, é uma relação jurídica subjetiva. Aqui eu preciso provar um elemento de vontade. E no caso da improbidade, o único elemento de vontade cabível é o dolo, tá? O único elemento dentro da improbidade será o dolo, e não é qualquer dolo, tá? Não pode ser um dolo genérico, tem que ser um dolo específico, uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito em virtude do cargo ou função. Beleza? Ele tem que ver o resultado, provocar o resultado, querer o resultado. Entende isso? Show de bola. Isso é um dolo específico. Então, olhando para a questão, pega a canetinha vermelha, tá? Vamos lá. A responsabilidade do agente na lei de improbidade administrativa é objetiva ou ela é subjetiva? Porque eu tenho que provar o dolo em todas as circunstâncias na improbidade administrativa. Então, tá errado. É uma relação jurídica subjetiva. Item errado. Beleza? Bacana demais. Vamos só lembrar disso aqui. A Lei 14.230, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, ela mudou muita coisa na Lei de Improbidade Administrativa. Antes da alteração, não é agora, se liga, antes da alteração, era permitido a modalidade culposa no elemento lá, na conduta de prejuízo ao erário. Hoje não admite mais, tá bom? Só tem o dolo. O dolo tem que ser específico, tanto no enriquecimento ilícito, quanto
no prejuízo ao erário, quanto em atentar contra os princípios da administração pública, tanto para o agente público, para o particular que conduz ou induz a conduta do agente público, ou a pessoa jurídica que receba um vínculo com a administração pública por subvenção, incentivo fiscal creditício ou repasse de verba pública. Todos eles eu vou precisar demonstrar que tiveram dolo, tá vendo? Dolo, uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Show de bola? Então apareceu negligência, imperícia, imprudência, ou seja, conduta culposa, tu já pode marcar como item errado, porque na improbidade não se admite o elemento subjetivo culpa. O único elemento será o dolo específico. Se tiver só dolo, tá certo. Se tiver só dolo, tá certo do mesmo jeito, tá? Mas vamos lembrar, se falar dolo genérico, tá marca errado, porque tem que ser um dolo específico. Ele tem que querer o resultado e provocar o resultado. Show de bola? Questão 2 na conta. E vamos para a nossa questão de número 3. Estou direto na assertiva, né, gente? Sebrasp, a gente vai direto para a assertiva. Se não tiver nenhuma historinha para ler, a gente vai direto para a assertiva, que é aqui, ó. Tá? Aqui. As sanções previstas na referida lei de improbidade administrativa se aplicam aos atos praticados contra o patrimônio de entidade privada que seja custeada pelo erário. Olha só. Aqui, quando a gente olhar, vamos a conduta inteira. As sanções previstas pela lei se aplicam a uma pessoa, praticados contra o patrimônio de entidade privada. Tá vendo? Entidade privada, que seja custeada pelo erário. Ele está falando sobre o sujeito ativo. Vamos só relacionar aqui. Sujeito ativo. Aquele cara que comete a improbidade. Quem pode cometer improbidade, Ronaldo? A gente já viu o agente público. Qualquer um. Menos o presidente da República e os ministros do STF. O particular. Também. Quem é o particular? O particular, de forma isolada, ele não comete improbidade. Ele vai precisar concorrer / induzir. Beleza? O agente público. Show? Agora, por último, a pessoa jurídica ou também uma pessoa física que o vínculo com a administração pública seja dinheiro. Ó. Ela recebe subvenção pública, repasse de verba ou incentivo fiscal creditício. Então, ela pode ser sujeito ativo, a própria pessoa jurídica. Um erro muito comum. Falo isso direto, um erro muito comum. Quem responde pela improbidade é a pessoa jurídica ou os sócios e dirigentes? A pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica, porque ela é uma personalidade. Se ela é uma personalidade, ela tem capacidade de contrair bens, direitos e obrigações. Então ela mesma responde. Mas se liga. Caso no processo de investigação, que é lá no inquérito civil feito pelo Ministério Público, nós reconhecermos a participação dos sócios e dirigentes, beleza? Aí, nesse caso, eles vão responder na medida proporcional ao nível da sua participação. Mas você entende que eles só vão responder por improbidade se for diagnosticada a sua participação. Se não for diagnosticada, a própria pessoa jurídica já é titular dessa responsabilização. Beleza? Olha para o item. As sanções previstas na referida lei, as sanções estão previstas no artigo 12, previstas na referida lei, se aplicam aos atos praticados contra o patrimônio de entidade privada que seja custeada pelo erário. Perfeito? Então, sujeito passivo aqui, ó, e quem pode cometer a improbidade. O item está certo, beleza? O item está certo. Quanto ao sujeito passivo, gente, quem sofre a improbidade, tem um macete mental bem fácil. Tem dinheiro público lá? Então pode sofrer a improbidade, porque dinheiro é patrimônio. A lei de improbidade é um sistema de tutela, um sistema de proteção, que vai tutelar o patrimônio público e social. Entende isso? E onde é que está o patrimônio público e social? Está na administração direta, União, Estados, DF, municípios. Está na administração direta e indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Não está? Mas também tem particulares, né, empresas, pessoas físicas ou jurídicas por concessão ou permissão, que também têm dinheiro público, as controladas, direto ou indiretamente, ou não controladas, não importa. Mas tem dinheiro público lá. Se tem dinheiro público, mesmo que o Estado tenha concorrido para sua criação ou então para sua manutenção, tanto faz. Se tem dinheiro público, a lei de improbidade vai alcançar.
porque ele vai tutelar o patrimônio público e social da administração. Não importa onde está o patrimônio público e social. Me importa que lá tem patrimônio público e social. Perfeito? Show de bola? Patrimônio social entende-se como os valores da administração. Patrimônio público, o erário, tá? Ou seja, o conjunto de bens e direitos que a administração pública tem. Show de bola? Certinho. Mamão com açúcar essa aqui. 4. A ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei com base em jurisprudência configura ato de improbidade administrativa. Olha só que massa. Quando a gente teve a alteração da lei, teve um impacto muito grande no ordenamento pátrio. Por exemplo, os processos de improbidade, tá? Os processos, o que estava sendo processado, tá? Processado, teve que ser arquivado, porque ainda não tinha o julgamento final, beleza? Então, esses processos foram arquivados. Aqueles que já foram julgados prevaleceram, a sua decisão prevaleceu, beleza? Prevaleceu. E trouxe algumas situações bem legais para a gente em relação ao que eu não vou poder considerar como improbidade administrativa. Olha só que massa. A gente não vai considerar como improbidade, ó. Não pode punir. Beleza? Então não é considerado como improbidade. 1. A vontade. A vontade não, perdão. A voluntariedade. A voluntariedade. A mera voluntariedade, sem uma intenção livre e consciente de obter um resultado ilícito em virtude do cargo ou função, ela não pode ser considerada como improbidade administrativa. O cara foi voluntário em me ajudar. Ele queria o mesmo resultado que eu? Não. Então isso não é improbidade. 2. O exercício das funções. O exercício das funções. Estou exercitando o meu trabalho. Meu trabalho. Estou dirigindo um veículo oficial, que seja. Bati o carro, causei um prejuízo ao erário. Tá, isso eu concordo, mas não pela lei de improbidade administrativa. O exercício das funções sem uma intenção livre e consciente de obter o resultado ilícito, ou seja, sem dolo, não é improbidade. Tranquilo? 3. A culpa, que eu já falei. Entende-se por culpa as condutas por negligência, imperícia, imprudência. Tá bom? Não é improbidade. E 4 é o que está na questão. Beleza? A divergência de interpretação jurisprudencial, ou seja, uma fonte do direito administrativo, a jurisprudência. Por que isso aqui é importante? Vamos por partes, beleza? Importante que você veja isso, por partes. Se existe uma divergência de interpretação jurisdicional, um tribunal está pensando diferente do outro sobre aquela conduta. E a divergência causa uma dúvida, e a dúvida favorece ao réu. Então isso não pode ser considerado como uma conduta de improbidade administrativa. Mas como assim, Ronaldo? Vamos pensar. Agora vem a profundidade que eu quero que você tenha sobre a legislação. Quando a gente vê as condutas, a gente tem as condutas no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11, beleza? Enriquecimento ilícito, artigo 9º, prejuízo horário, artigo 10, atentar contra os princípios da administração, artigo 11, beleza pura? O enriquecimento ilícito, a conduta já está prevista no próprio caput, no artigo 9º, e ela traz uma relação exemplificativa de condutas que notoriamente já são de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Só que é uma relação exemplificativa, entendeu? No artigo 10 esse fenômeno acontece de novo. O núcleo da conduta já está no caput. Aqueles incisos que a gente tem embaixo é uma relação exemplificativa do que seria, então, notoriamente já reconhecido como um prejuízo ao erário. No artigo 11 já não. No artigo 11 a relação é taxativa. Ele entende-se por atentar contra os princípios da administração as condutas a seguir. Ou seja, o que está lá embaixo é uma relação taxativa e exaustiva. Tá bom? Onde é que eu vou ter divergência? No artigo 9º e no artigo 10. Concorda comigo? Por quê? Porque se é uma relação exemplificativa, pode ter uma conduta que gere um enriquecimento ilícito, que um tribunal entende como
é improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e outro tribunal entende que não é. Se há divergência, então eu não vou poder aplicar a improbidade administrativa. Por quê? Porque eu não posso ter dúvida para condenar alguém. A dúvida favorece ao réu. Agora se liga. E se no futuro for pacificado nos tribunais que aquela conduta é de improbidade administrativa, pode retroagir? Pode não. Pode não. Tá bom? Mesmo que ela seja pacificada, que seja uma conduta de improbidade, isso não tem efeito retroativo. Vamos lembrar de uma regra do direito administrativo pela segurança jurídica. É vedado o efeito retroativo de nova interpretação. E a jurisprudência não é um processo de interpretação? É. Então ela não pode retroagir. Show de bola? Mesmo que seja pacificado. Então, dica de ouro essa aqui, hein? Dica de ouro. Não pode punir a mera voluntariedade, o exercício funcional, as modalidades culposas não existem para a gente, e a divergência de interpretação jurisprudencial. Não é doutrinária, hein? Jurisprudencial. É de juízes de um tribunal. Show de bola? Olha o item agora. A ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, configura, ó, que ele fala aqui, ó, configura ato de improbidade. Não configura. Item está errado. Se há divergência, não posso considerar aquela conduta como improbidade administrativa. Perfeito isso? Legal, né? Pensa numa questão, coloca um coraçãozinho nela. Ela sempre é uma questão muito difícil para a galera, tá bom? Não errarás. Questão sobre isso. Questão 5 na tela. Com base na lei de improbidade administrativa, julgue o item a seguir. Aplica-se a lei de improbidade administrativa ao parlamentar de qualquer dos níveis de governo, nos casos de crime de opinião. Cara, até aqui tá certo, né? Por quê? Esse é um agente público político e se aplica a lei de improbidade a ele. Mas existe a conduta de crimes de opinião na lei de improbidade administrativa? Não. Então, ó, errado. Só existem 3 condutas, hein? Enriquecimento ilícito, artigo 9º, prejuízo ao erário, escreve erário com E maiúsculo, tá? Porque ele é o patrimônio público, tá? Artigo 10. Condutas que atentam contra, ou atentar contra os princípios da administração pública, artigo 11, nesse caso. Só tem essas 3, tá bom? Essas condutas específicas é o que está na lei de improbidade. É a curiosidade constitucional, tá? Não tem crime de opinião no Brasil. Por mais que a gente tenha momentos acalorados políticos, de vivência social, constitucionalmente falando, não há crime de opinião. Show de bola? Então, errado o item 5 e de graça pra gente. Essa aqui foi para não zerar, hein? Questão 6. Com base na lei de improbidade administrativa, julgue o item seguinte. São elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade administrativa: sujeito ativo, sujeito passivo, dolo, além do ato tipificado como ilícito, do qual decorrem dano ao erário, enriquecimento ilícito ou uma conduta que atente contra os princípios da administração. Que fantástico, né? Ó, os elementos. Eu falei sobre isso. Vou pegar aqui uma canetinha azul para destacar. Eu preciso de um sujeito passivo. Esse sujeito passivo é o alcance da lei. A lei vai tutelar ele, o sujeito passivo. Então, por isso que ele pode sofrer a improbidade. A lei tutela o patrimônio público e social. Então, todo mundo que tiver o patrimônio público e social é um sujeito passivo. Beleza? Eu preciso de alguém que cometa um sujeito ativo. O agente público, o particular que conduza ou induza um agente público, ou uma pessoa jurídica ou pessoa física que tenha subvenção pública, repasse de verba pública ou incentivo fiscal creditício. Tem dinheiro público investido nela para alguma coisa, tá bom? Aí, nesse caso,
pode cometer a improbidade administrativa. Show? Em todos os casos, esses caras devem ter um elemento de vontade específico, o dolo, e cometerem 3 coisas: ou enriquecimento ilícito, ou prejuízo ao erário, ou atentar contra os princípios da administração. Então tá certo, são os elementos do processo, tá bom? São os elementos essenciais do processo. O item está certo, tá? É um processo civil, tá, gente? De natureza civil. É importante que você veja, mas Ronaldo, tem natureza administrativa. Eu sei que tem, mas para tutelar o Estado eu vou precisar de uma condenação, né? Uma condenação. Isso não isenta, você sabe disso? A conduta de um servidor pode gerar para ele uma responsabilidade civil, penal e administrativa. Então, por exemplo, lá na 8.112, a improbidade administrativa é uma transgressão disciplinar de natureza grave. Então ele vai responder pelo PAD e no juiz vai. Os dois. Tá? Ele vai responder pelas esferas processuais competentes, que vai tutelar alguma coisa. Essa tem natureza civil, tá bom? É uma lei administrativa, mas tem uma repercussão processual civil. Depois eu falo sobre isso se aparecer alguma questão sobre o fato. 7. Ainda acerca do direito administrativo, julgue o item a seguir. No caso de um agente público condenado por ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao erário falecer, os seus sucessores ou herdeiros estarão sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança, afastando-se essa responsabilidade sucessória na hipótese de alteração contratual de cisão. Legal essa aqui. Vamos lá. Vamos ganhar pontos legais na prova, tá bom? Pontos legais na prova. Princípio da intranscendência da pena. Isso é real, tá? A pena não passará da pessoa do apenado. E tá certo, tá bom? Agora, quando a gente fala sobre o erário, o prejuízo ao erário, onde é que eu vou ter o prejuízo ao erário? No enriquecimento ilícito e na conduta de prejuízo ao erário. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ressarcir. É o ressarcimento ao erário. E imagina que o condenado faleceu. E ele tem que pagar. Só que quando ele morre, tá? Falecimento, ele sai do mundo das personalidades e entra no mundo das coisas. É isso mesmo, tá bom? Ele agora é uma coisa. Tá vendo? Seu direito de imagem. É uma coisa, é um direito em si. Aí no caso do falecido, como é que eu vou recuperar o ressarcimento? Se a pena não passará da pessoa do apenado, pelo princípio da intranscendência da pena, mas não passa mesmo não. Se ele morreu, todas as penalidades morrem com ele. Mas se liga, ele deixou uma paradinha, não deixou uma paradinha? Uma outra. Ele deixou herança ou patrimônio para sucessão. Nós somos pessoas comuns, geralmente a gente está aqui, ó, patrimônio e sucessão, porque herança tem que ter testamento, é coisa de gente chique, né, que vai pagar 2% sobre o montante bruto só para fazer o testamento. Olha que chique, tá vendo? Então geralmente a gente vai na sucessão mesmo, morre e os parentes brigam, né, pelo patrimônio que a gente deixa. Brincadeira. Mas só você ver, isso aqui eu posso alcançar. Eu não alcanço o falecido, eu alcanço a herança ou o patrimônio transferido em sucessão. E isso vai estar na mão de quem? Vai estar na mão dos herdeiros ou dos sucessores. Perfeito? Então, sim, eu alcanço. Mas eu não alcanço o herdeiro, eu alcanço a herança que está na mão do herdeiro, até o seu limite. Eu não alcanço os sucessores, eu alcanço a sucessão, que está na mão dos sucessores, até o seu limite. Então, sempre até o limite. De quê? Da herança ou da sucessão. Tranquilo? Agora, transborda, porque a questão trouxe uma informação bem legal. Olha só. No caso de um agente público condenado por ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao erário falecer, os seus sucessores ou herdeiros estarão sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança. Tá vendo? Entende aqui? Isso é que eu expliquei aqui até agora. Aí ele fala, afastando-se essa responsabilidade sucessória na hipótese de alteração contratual de cisão. Imagina que eu deixei em herança uma empresa. E nesse caso, eu quero que os meus herdeiros peguem essa empresa e cada um fique com uma parte, tá vendo? Um contrato de cisão. Cada herdeiro vai ficar com um pedaço da empresa.
Ou sei lá, tem só um herdeiro e esse herdeiro pegou a empresa e ele está querendo fazer uma cessão. Ou então uma fusão, porque pode ser os dois. O que é uma fusão? Juntar outra empresa numa só. Uma fusão ou uma cisão. Alcança do mesmo jeito. Alcança do mesmo jeito. Mesmo que haja o Instituto da Confusão Patrimonial, que é o caso da cisão e da fusão, vai gerar uma confusão, vai ser difícil diagnosticar o que era de fato a herança, entendeu? Mas vai alcançar do mesmo jeito. Se eu vendi parte da empresa, cara, aquele cara que comprou tá lascado, porque eu vou alcançar, tá? A cisão ou a fusão do mesmo jeito. Então essa segunda parte deixa o item errado, porque ele fala que afasta a responsabilidade sucessória na hipótese de alteração contratual de cisão. Não afasta nem na cisão e nem na fusão. Item errado. Se ligou que a primeira parte estava certa, mas o que deixou o item foi a última linha. O último item errado, né? A última linha que deixou o item errado. Show de bola? Questão 8. Bora. Slide. Aquele que exerce função pública transitoriamente e sem remuneração não está sujeito à aplicação em virtude da prática de atos de improbidade administrativa previstas na Lei 8.429. Chegamos numa fase que as questões vão se repetindo. Você já sabe que esse item está errado. Por quê? De cara. Tu já viu isso? Essa é a beleza da rodada da questão. As rodadas de questão, a gente faz várias questões. Aí você vai vendo o conteúdo sendo repetido, repetido, repetido. No início você faz até com uma certa lentidão, mas depois você decola. É rápido, tá vendo? Ó, aquele que exerce função pública transitoriamente e sem remuneração não está sujeito à sanção, às sanções aplicáveis em virtude da prática de ato de improbidade. Tá sim. Esse cara também é um agente público. Considera-se agente público toda pessoa física que estabeleça um vínculo com a administração pública por posse, nomeação, designação, eleição, tá vendo? De forma permanente ou transitória, remunerada ou não remunerada. Esse cara é um agente público, então vai alcançar ele do mesmo jeito. Então está errada 8. Questãozinha 9. As disposições da Lei 8.429 de 92 são aplicáveis no que couber. Aquele que, mesmo não sendo um agente público, induza ou concorra de forma dolosa ou culposa para a prática de ato de improbidade. Me aponta o erro. Me aponta o erro. Aqui, ó. Culposa. O particular, de forma isolada, não comete improbidade. Mas se ele induzir ou concorrer para a prática do ato, ele responde pela improbidade. Só que ele tem que ter um elemento de vontade, não tem? Todos eles têm necessariamente que comprove-se o dolo, uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Então ele quis induzir, ele quis concorrer, tá vendo? Para o resultado. O culposo deixa o item errado. A gente não admite mais nenhum tipo de modalidade culposa na improbidade administrativa. Então o item está errado. Cara, tu não pode errar isso. Tu não pode errar isso, tá? Se apareceu a palavra culposa, tu lê a questão com atenção, tá? Na atual conjuntura da lei de improbidade administrativa, não se admite um elemento subjetivo de vontade e culpa, negligência, imperícia, imprudência. Se falar que é improbidade a modalidade culposa, tu... Não é, tá bom? Errado. Fácil, mamão. Questão 10. A autoridade que identificar indícios de atos ou fatos de improbidade administrativa deve representar ao Tribunal de Contas competente para a adoção de providências necessárias. Legal, essa aqui. Vamos lá. A autoridade que tomar ciência dos fatos, a autoridade que tomar ciência dos fatos, que tomou ciência dos atos ou fatos, tanto faz. Ela, ó, o que diz a lei? Representará. Isso aqui é uma ordem, né?
Isso é uma ordem. E se ela tomou ciência, ela representará ao respectivo Ministério Público. E aqui vem uma coisa importante, tá bom? Ministério Público. Bom, olhar para o item para a gente julgar. A autoridade que identificar indícios de atos ou fatos de improbidade administrativa deve representar ao Tribunal de Contas? Não. Ministério Público. Item errado. Beleza? Só que é importante que você consiga enxergar isso. No artigo 17 da lei, e ó, se você for fazer o concurso do Ministério Público, tu tem que estudar o artigo 17, pô. 17 caput, 17A, B, C, D, tem vários artigos 17 na lei, que ele traz o papel do Ministério Público. Só que antes de setembro de 2023, a gente lia a lei e entendia que o Ministério Público tinha uma certa exclusividade nesse processo de levar a improbidade em juízo, entendeu? Aí veio o STF e julgou da seguinte forma: não há exclusividade por parte do Ministério Público no processo de levar a conhecimento do Poder Judiciário a improbidade administrativa. O que ele quer dizer? Além do Ministério Público, outros órgãos também podem fazer isso, tá bom? Defender o patrimônio público e social de alguma forma. Então imagina o seguinte: a Advocacia Geral da União, a AGU, ela não pode defender os interesses da Presidência da República em juízo? Então, nesse caso, se ela tomou ciência de uma situação de improbidade administrativa, ela mesma não pode acionar o Poder Judiciário? Sim. Então, as fazendas públicas, de uma forma geral, a fazenda pública vai proteger a fazenda pública, ó, o erário. É um outro nome para erário, né? Fazenda pública. Então, não é exclusivo do Ministério Público, mas é importante que você sempre veja: a autoridade competente, ela deverá representar ao Ministério Público correspondente. Então, sei lá, a improbidade aconteceu no estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi contra o patrimônio da União, Ministério Público da União. Foi contra o patrimônio público e social do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal e Território. Entendeu? Era o respectivo Ministério Público do sujeito passivo, do que sofreu. Vamos lembrar, e município não tem, né? Ministério Público, vai ao Ministério Público do Estado. Então é União, Estados e DF que tem Ministério Público, tá bom? Então o item está errado porque disse que era para o Tribunal de Contas. E isso não tira a capacidade do Tribunal de Contas aferir as contas públicas, tá bom? Ele pode sim, no que tange a improbidade administrativa, sem problema nenhum. Continuando, 11. O ato doloso manifesta-se com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, sem que basta a voluntariedade do agente. Olha que massa. A gente falou, né? O que não é improbidade. A voluntariedade não é, tá? Fala aqui, ó, ele fala para mim, ó, sem que baste a voluntariedade. E sim, dolo é uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Então, dolo manifesta-se uma vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei. Na lei tem artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Essas são as tipificações. Então o item está certão, tá bom? Chupeta no mel essa aqui. Questão 12. Com base na Lei 8.429, julgue o item subsecutivo. A responsabilidade por ato de improbidade administrativa não se aplica ao mero exercício da função ou da autoridade pública. Tranquilo, né? C. Não houver comprovação de conduta intencional com finalidade ilícita nesse exercício. Ó, se não tiver uma comprovação de uma conduta intencional com a finalidade ilícita, o que é isso? Dolo. Não é? Isso é um dolo. Eu não vou aplicar a responsabilização para esse agente por ato de improbidade administrativa. Então ele está me dizendo. Então, o cara foi lá e cometeu alguma coisa, mas ele não fez com a intenção de prejudicar, ó, um dolo direto. Um dolo, ó, específico. Ele não fez com essa intenção. Então não é improbidade. Ele vai ser responsabilizado administrativamente, gente. Não pela improbidade administrativa. Não é isso? Ele fala, ó, a responsabilização por ato de improbidade administrativa não se aplica ao mero exercício da função ou exercício da função de uma autoridade pública, tá? Se não houver comprovação de conduta intencional, certo?
não se aplica mesmo. Ao mero exercício da função da autoridade, não se aplica. Ele tem que ter uma intenção de provocar o mal, tá vendo? Uma intenção, uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Tu vai gritar isso com o tempo. De tanta questão que você vai praticar, você vai passar assim uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Até dançar, né? Uma vontade livre e consciente de obter o resultado ilícito. Isso é o dolo específico que a gente quer. Beleza? Questão 13. O sucessor, tu já sabe, ó. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente. Perfeito. São esses aqui, ó. Dano ao erário e enriquecimento ilícito. Eles geram prejuízo à administração. De fato, atentar contra a administração pública não tem dano material. Beleza? O dano é social. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de repará-lo, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, certo? O apenas dá um medo, não dá? Quando você vê um apenas numa questão do CESP, tu lê 2 vezes. Mas sim, o sucessor ou herdeiro só é alcançado nisso. E vamos lembrar, de uma forma juridicamente correta, eu não alcanço o herdeiro, não alcanço o sucessor. Eu alcanço a herança ou o patrimônio transferido a ele a título de sucessão. É isso. Mas o item está certo, não está? O item está certinho. Questão 14. As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se aos atos de improbidade cometidos contra o patrimônio de entidades privadas que gozem de benefício fiscal concedidos por ente público ou governamental. Sim. A gente já fez uma questão quase que idêntica a essa aqui. Quase que idêntica. Pense comigo. Essa entidade privada, ela tem benefício fiscal, ó, concedido por ente público ou governamental. Tem o que nela? Investimento, dinheiro. Dinheiro é erário, faz parte do conjunto de bens, bens e valores da administração. Esse é o erário. Como eu tutelo o patrimônio público e social, eu vou alcançar tudo que tem o patrimônio público e social. Beleza? Aí ele fala, as sanções previstas na lei, artigo 12, aplicam-se aos atos de improbidade cometidos contra essa entidade privada. Sim, mas é contra o dinheiro público que está lá dentro. E é sempre de forma proporcional à participação do Estado, beleza? Mas o item está certo. Se você olhar para trás, eu não me lembro se foi a terceira ou quarta questão, mas a gente fez uma mesmíssima questão, mudou algumas palavras aqui, também do ano de 2024, tá bom? É um processo de repetição. Por isso que estudar para o concurso é cansativo, porque você vai repetir o conteúdo várias vezes, beleza? Última questão deste bloco. Depois a gente vai ter o segundo bloco. A lei de improbidade administrativa é aplicada àqueles que, mesmo não sendo agente público, concorra culposamente para a prática de ato de improbidade. Culposamente, meus olhos, né? Não, culposamente não. Eu preciso do dolo. Então o item está errado. Legal, né? Você vai ficando muito objetivo quando você vai fazendo muitas questões assim. Essa é a proposta da rodada de questão, para quem não sabe. A rodada de questão é para que você tenha uma resolução dinâmica ao ponto que você vai repetindo o conteúdo e chega e fala assim, cara, memorizei, tá bom? Mas, por enquanto, neste bloco, a gente fica aqui, beleza? E a gente volta no próximo bloco para a gente resolver a outra metade, que ainda faltam mais 15 questões só de improbidade administrativa, beleza? Então até daqui a pouquinho.